Oi, gente. Estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E o texto de hoje é o 2 Coríntios 3, 5 e 6, que diz: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto, ele fala referente à capacitação de Deus para os seus filhos, quando ele chama alguém para algum propósito. Existe uma frase que é muito falada no meio evangélico e fora dele, que diz: Deus chama os capacitados, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase não tem na Bíblia. Eu procurei, pesquisei e não tem. Então, essa frase, pelo que eu verifiquei, ela foi falada por Albert Einstein. Essa frase é dele. E no meio evangélico e fora, todo mundo fala como se fosse da Bíblia. Mas não, gente, não tem na Bíblia. Tá? Mas realmente, o Senhor, quando Ele tem um propósito, né, na vida de alguém, realmente Ele capacita a pessoa através do Espírito Santo. Ele capacita a pessoa. Assim como foi com Moisés, né? Moisés, ele nasceu em um momento que os filhos homens dos hebreus e de toda aquela circunvizinhança, eles, por ordem do faraó, todo que nascesse homem deveria ser morto. Então Moisés nasceu nessa época. E a mãe dele pegou ele e jogou no rio. E a filha do faraó foi que encontrou ele e aí cuidou dele como um príncipe. Ele teve do bom e do melhor, né? Ele foi capacitado fisicamente, ele foi um guerreiro, né? Ele aprendeu tudo de que seria humanamente bom para se preparar para o propósito de Deus na vida dele. E aí depois, quando ele verdadeiramente conheceu a Deus, ele concluiu o chamado dele. Ele falou que ele não era eloquente, que ele não sabia falar. Deus colocou Araão para o ajudar nesse projeto, mas o capacitou através do Espírito Santo também para cumprir o propósito dele. Outro que também não tinha capacitação foi o Davi. Davi, ele era um menino franzino, né? Era o invisível da família, né? Ele trabalhava no campo, cuidando das ovelhas, né? Como mostra na palavra, cuidando das ovelhas. E quando o profeta chegou lá e chamou os filhos, né? Nem lembravam dele. Depois de muito tempo foi que lembraram dele. E aí ele veio e aí ele foi ungido rei, né? Então, e ainda matou um gigante. Ele não matou um gigante com a força do braço dele. Foi através do Espírito Santo. A força que Deus deu, colocou nele para que ele matasse o Golias, né? Então, realmente, quando o Senhor quer cumprir o propósito dele na vida de alguém, ele capacita as pessoas. Então, quando alguém disser que você não tem capacidade, que você não pode fazer dessa forma, que você não tem dom para isso, ou qualquer outra coisa que desmereça, tente desmerecer o seu chamado, fale para ele: eu posso não ter, mas Deus é quem me capacita através do Espírito Santo. Fiquem com Deus.